Mais uma vez a graça e a paz. Irmãos, eu quero convidar a todos que abram a palavra do Senhor, Isaías, no capítulo 61. E a nossa devocional nessa manhã, e eu prometo não passar aqui das... Pior que o pessoal já me conhece, sabe que eu falo muito. Só não dá o microfone para esse homem não, que é complicado. Mas aí corta, né? Não, mas eu não vou passar dos 10 minutinhos. Espero que não passe. Mas é importante para a gente refletir. Hoje o tema dessa devocional é restauração das cinzas ao renovo. Tá? Restauração das cinzas ao renovo. Vamos ler apenas 3 versículos. Isaías capítulo 61, do versículo 1 até o versículo 3, que diz assim a palavra do Senhor: O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém. Certa vez o pregador, um grande pregador chamado Charles Spurgeon, ele declarou: a vida cristã, ela é cheia de tribulações, mas cada lágrima derramada em Cristo é regada pela esperança. Amém? Cada lágrima regada ou derramada em Cristo é regada pela esperança. E esse mesmo pensamento nos lembra que, mesmo nas horas mais sombrias, Deus, Ele é poderoso para restaurar. Quando uma igreja enfrenta feridas profundas, dor intensa, e essa dor parece insuportável, é nesse cenário que a gente vai experimentar o agir de Deus de uma maneira poderosa, trazendo cura, renovo e uma nova esperança. E é baseado nisso, né, que nós lemos o texto aqui de Isaías, e somos desafiados a sair das cinzas da dor, das cinzas da ferida, das cinzas da angústia, para o renovo de Deus, onde Deus nos levanta como carvalhos de justiça, plantados, restaurados e fortalecidos para a glória de Deus. Amém? Quando nós olhamos para esse texto aqui, e eu quero fazer de uma forma bem objetiva, ele aponta o caminho da restauração, das cinzas ao renovo. E eu quero fazer 4 apontamentos para a restauração espiritual. O primeiro apontamento que quero abordar é o agente da restauração. Nesse texto aqui nós vemos quem é o autor e o agente da restauração. O texto começa dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. É claro que essa referência aqui, lá em Lucas, no capítulo 4, ela vai fazer jus a quem de fato é a referência absoluta desse texto, que é o próprio Cristo, quando ele fala que ele é o cumprimento dessa palavra, quando ele declara que ele é o ungido de Deus e que o Espírito estava sobre a vida dele. Cristo, portanto, é o restaurador de vidas. Ele é quem prega boas novas, Ele é que prega coisas boas, Ele é quem cura as nações, Ele é quem liberta os cativos, é Ele que proclama esse ano aceitável do Senhor.
Então esse texto aqui nos mostra esse agente principal da restauração, e nos mostra que a restauração começa e é sustentada pelo próprio Deus, que capacita o Messias, o Cristo, com seu Espírito, para trazer a cura ao seu povo. Quando nós entendemos que a igreja é de Cristo, e de fato ela não é de homens, a igreja não é uma agência humana, uma organização humana sustentada por homens. Não, a igreja é de Cristo, amém? E por ela ser de Cristo, ela é sustentada, é direcionada e fortalecida pelo próprio Cristo. E Ele, por ser o dono e o cabeça da igreja, Ele é quem cura e sustenta a sua igreja. Então o agente da restauração é Cristo. Mas nós como igreja, nós somos chamados de o corpo de Cristo. Então, de certa forma, há uma correlação também com o papel da igreja, uma vez que nós somos embaixadores e representantes de Cristo, proclamando o que Cristo proclamou, estendendo aquilo que Cristo iniciou, libertação, cura e restauração. Nós somos instrumentos de consolo para aqueles que choram. Nós somos instrumentos de Deus de libertação para aqueles que estão cativos. Nós, como igreja e corpo de Cristo, nós também somos instrumentos de Deus para proclamar a restauração para aqueles que estão feridos e angustiados. Então, primeiro ponto aqui, o agente da restauração, que é Deus. Segundo ponto, a natureza da restauração. O texto diz: pregar boas novas aos quebrantados, curar os quebrantados de coração, proclamar a libertação aos cativos. A restauração de Deus não é apenas externa, mas atinge as áreas mais profundas do coração do homem. Ele cura as feridas emocionais, espirituais e até mesmo as feridas relacionais. Esse termo quebrantados ou quebrantados de coração implica algo quebrado em pedaços. Talvez é assim que você se sente hoje. Talvez seja assim que você está se sentindo esses dias. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia destaca esse quebrantamento, esse quebrar que está no coração do seu povo, mas destaca também a profundidade da dor que Deus pode restaurar. Não há dor grande o suficiente que Deus não possa curar. Não há ferida profunda o suficiente que Deus não possa curar e restaurar. E é isso que Deus está dizendo. A natureza da restauração, ela é espiritual e profunda, mas Deus é o Deus que realiza a cura mais profunda no seu povo. Mas esse texto também nos aponta para o resultado da restauração. Quando fala uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Talvez muitos se encontram na segunda parte desse trocadilho aqui de palavras: cinzas, pranto, espírito angustiado. Mas o resultado da restauração é uma restauração plena e completa. A restauração de Deus transforma a tristeza em celebração, trazendo beleza em meio às cinzas do sofrimento. Amém? É uma restauração que transforma. Coroa de alegria, coroa, óleo de alegria, vestes de louvor. Que nós possamos sim viver o tempo do pranto, porque a Bíblia fala que há tempo de chorar, há tempo de nos angustiar. Que nós possamos viver profundamente o tempo da angústia, o tempo da dor, o tempo da lágrima, o tempo do choro, mas sabendo e olhando com esperança que o tempo do renovo está chegando. Amém? O tempo da coroa está chegando, o tempo do óleo de alegria, o tempo de vestes de louvor está chegando, porque Deus é o Deus da igreja.
E nós precisamos crer que a restauração vai ser completa. E Ele já está operando em nossos corações. Eu creio nisso. Amém? Então vamos olhar para o que Deus está realizando. E eu quero concluir falando não apenas agora da natureza, do agente da natureza, do resultado da restauração, mas agora do propósito final da restauração. E a última parte do capítulo 61, do versículo 3, onde ele diz: a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Irmãos, se você fizer um estudo bíblico sobre o carvalho, que era um tipo de árvore, ela é muito simbólica. O carvalho, na cultura hebraica, era uma árvore muito forte, uma árvore resistente, uma árvore que apontava para uma resiliência muito grandiosa diante das tempestades da vida. O carvalho tem esse simbolismo de resiliência, de resistência diante das provações. Você vai ver vários textos bíblicos falando do carvalho como a árvore que representa perseverança em meio às tribulações. E aqui está dizendo que os restaurados por Deus, os renovados pelo Senhor, eles serão chamados carvalhos de justiça. Antes estavam quebrantados, antes estavam vivendo cinza de sofrimento, de dor, de angústia, antes estavam vivendo tristezas, mas depois da restauração, carvalhos de justiça, fortificados no Senhor, fortalecidos em Deus. Deus não apenas restaura-nos para nos consolar, preste atenção, mas Deus nos restaura para formar um povo forte, justo e firmemente estabelecido, cuja vida glorifica o Senhor. Esse é o propósito de Deus ao nos restaurar. E que você possa entender que o propósito de Deus é nos tornar um povo forte no Senhor, justo, firmemente estabelecido, plantados, como diz lá no Salmo 1, plantados junto a ribeiros, cuja folhagem não murcha e o seu fruto permanece, e permanece para sempre, para a glória do Senhor. Então que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, e que nós possamos entender que esse é o tempo de Deus para a nossa vida, um tempo de restauração. Se você está vivendo um período de cinza, período de angústia, creia e confie e espera que esse Deus restaurador, Ele já está operando isso em nossas vidas, nos levando da cinza ao renovo, nos levando da cinza, da tristeza, da angústia a um renovo, plantados como carvalhos de justiça, fortalecidos para a glória do Senhor, resilientes, olhando não para as circunstâncias. Não são as circunstâncias que nos determinam como servo do Senhor. Não são as circunstâncias que nos determinam como homens e mulheres de Deus, mas sim olhando firmemente para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Que Deus abençoe.